como ensinar um adolescente autista nível 1 que numa conversa fica interrompendo toda hora as pessoas e fazendo comentários inapropriados a não fazer mais isso. Como que a gente ensina para ele poder ter melhores habilidades sociais, melhor desempenho social? Bom, esse foi o tema desse estudo aqui que eu vou explicar para vocês. Olha, eu vou colocar o estudo aqui, vou falar o título aqui em português para vocês. Reduzindo comentários inapropriados e interrupções durante interações sociais em adolescentes com autismo nível 1, um diagnóstico de autismo nível 1. Então esse é o tema bem específico desse estudo, acabou de sair na revista Research in Autism Spectrum Disorders, e é um estudo bem interessante, que tem uma estratégia aqui muito pontual de como apoiar esses indivíduos para que eles tenham uma conversação que seja mais fluida. Tem muito adolescente autista que passa por isso, tá? Então você que é mãe, ou pai, profissional, ou até um adolescente mesmo que está assistindo, acho que vai gostar. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pelo PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência, e neste caso, esse estudo, o que ele faz, na verdade, não é inventar a roda, ele não inventou um negócio novo, né? Ele aplicou 3 procedimentos, que são procedimentos que já são práticas baseadas em evidências muito bem estabelecidas, neste caso concreto. Quais são essas práticas, tá? Vou explicar aqui rapidinho. Uma delas é autogerenciamento, self-management. Isso tem 2 componentes, o autogerenciamento, né? É quando você ensina o próprio indivíduo, e aí normalmente nós estamos falando mais de indivíduos nível 1, né? O próprio indivíduo a se automonitorar, a se perceber, a perceber o que ele está sentindo, como é que o ambiente está, como é que ele está em relação ao ambiente, ele vai fazendo automonitoramento e ele vai aprender a tomar também decisões em relação àquilo que ele vai tomando. Por exemplo, ele vai percebendo se ele está melhor ou pior, sensorialmente, por exemplo, emocionalmente, e aí ele vai aprender a tomar decisões. Então, neste caso aqui, o componente é do automonitoramento, né? É o componente utilizado nesse procedimento aqui, mas está dentro do autogerenciamento, que é uma prática de evidência. A segunda é uma chamada HEARD, né? A sigla do inglês. Às vezes se usa... Aqui eles usaram a sigla HEARD, mas às vezes se usa só a sigla HEAR, que é Response, Interruption and Redirection. É interrupção e redirecionamento da resposta. É um procedimento também já bem conhecido. Em geral, ele é utilizado para outras circunstâncias. Aqui nesse caso aqui foi uma utilização bem interessante. E tudo isso, né, dentro de um modelo que faz parte daquilo que a gente chama de treinamento de habilidades sociais. O interrupção e redirecionamento da resposta é quando você tem um certo tipo de resposta inapropriada, você interrompe aquilo. Você, por exemplo, o que mais tem é de estereotipia vocal. A pessoa está fazendo algum som, você pergunta alguma coisa para ele te responder, ele interrompe aquele som, né? Nesse caso aqui é um pouco diferente. E o último é o treino de habilidades sociais, que é você fazer ensaio, você treinar, pega uma habilidade social, você treina, ensaia, até que você fique muito melhor, né? Um desempenho muito melhor, e aí você vai poder, na vida real, desempenhar essa habilidade, né? Com maior probabilidade de sucesso. Antes de continuar, quero dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento da clínica Lunaaba. Estou colocando um QR Code aqui, e embaixo tem o link para quem quiser conhecer a clínica, né? Essa clínica tem sedes físicas no Rio de Janeiro, Curitiba e São José dos Campos, e atende no Brasil home care em todas as outras cidades, tá? Vocês podem conhecer um pouco melhor aí. Mas agora continuando aqui sobre o procedimento. Imagina o seguinte, um adolescente está conversando e aí ele faz uma coisa insistente. Ele interrompe toda hora a outra pessoa. A pessoa está falando e pá, interrompe. Interrompe. Então isso é um problema, é um pepino. É muito difícil conversar com uma pessoa que interrompe a outra a todo momento. É difícil de conversar. Isso diminui muito a probabilidade de sucesso desse indivíduo numa interação. Existem várias questões que reduzem essa interação, o sucesso dessa interação, tá bom? Eu fiz um vídeo aqui mostrando um estudo pesadíssimo, esse aqui, que mostra que, em geral, os autistas, né, eles são rejeitados desde criança até adulto, em geral, entre 3 e 10 segundos, sem precisar falar uma palavra. Ó, esse estudo é um estudo muito impressionante. Estou colocando aqui para vocês assistirem se quiserem depois. É um estudo muito bem feito, sabe? Então imagina, se eu ainda tenho uma interação em que eu fico interrompendo outra pessoa, quer dizer, uma coisa mais que torna mais difícil essa interação. Nesse caso desse estudo aqui, quando você vai olhar os dados que a gente chama de linha de base, né, os dados de avaliação antes da intervenção, os dados de interrupção são muito altos. Então, quando você vai ver a participante, né, toda hora interrompendo. É claro que isso dificulta muito. Você tem uma outra coisa que dificulta, são comentários inapropriados.
o que é um comentário inapropriado? Aí varia muito, né? Ele pode ser inapropriado por vários motivos. Mas, em geral, eles são inapropriados porque eles têm a ver com outro tópico. Então, por exemplo, o indivíduo tem um interesse fixo e restrito em dinossauro. E aí ele tá conversando aqui sobre novela. Aí ele pega e faz comentários sobre dinossauro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, se tivesse um dinossauro tal aí, ia ser diferente. Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, essa relação com o tema, né, de interesse, ele é muito forte para muitos indivíduos com autismo e é muito difícil. Mas esse comentário pode ser inapropriado por outros motivos, por exemplo, por motivos sexuais, né, que aí torna muito mais grave, porque pode haver a compreensão de que aquele caso é um caso que pode se configurar como um assédio, por exemplo. Então pode ser desde uma coisa que seja só uma rejeição, até uma coisa que seja mais complicada. E que os efeitos sejam muito mais complicados. Porque, obviamente, é muito diferente eu rejeitar alguém simplesmente porque ele não sai daquele tópico, do que se ele fizer uma coisa que é ofensiva. Então pode ser por todas essas coisas. E aí, qual que é a estratégia? A estratégia é a estratégia de ensaio, de treino de habilidades sociais com ensaio. O indivíduo que as pessoas querem ensinar, né? Elas não vão para a vida real no começo, elas vão fazer um ensaio. E ali, nesse ensaio, pode ser com o terapeuta, né? Ou professor, sei lá, quem estiver ensinando, ou com uma outra pessoa também. Outra pessoa, por exemplo, que está participando, se for um grupo ali de habilidades sociais, por exemplo, então um vai participar como, digamos assim, o participante, o outro como confederado, como ajudante, depois o outro participa, o outro ensaia, né? Mas nesse caso aqui, o ideal é realmente fazer com um profissional primeiro que vai conversando, né, com esse indivíduo. E aí é o seguinte, primeira etapa, né, eles fizeram um delineamento chamado ABAB. Esse é um dos nomes que é usado, é o nome que eles usaram. A gente também chama esse delineamento de delineamento de reversão. Então, primeiro, conversou e mediu quantas vezes ele interrompeu, quantas vezes ele fez comentários inapropriados. E depois, começou a intervenção. Então, em que consiste a intervenção? Toda vez que ele faz um comentário inapropriado, ele é interrompido. O comentário é interrompido. A pessoa diz, não, peraí, olha, deixa eu te explicar, em tom neutro, sem brigar, só em tom neutro. Não, deixa eu te explicar. Esse comentário, ele não está relacionado, ele é inapropriado por isso, porque ele dá um feedback para o indivíduo. Então, interrupção. Então, a pessoa está falando, a pessoa começava a falar, não, peraí, em tom neutro, e explicava por que ele era inapropriado. Essa é a interrupção do comentário inapropriado. E tem a interrupção da interrupção, né? Então, a pessoa interrompe, não, peraí, deixa eu concluir. Primeiro eu concluo, depois você continua, ok? Então, deixa eu concluir primeiro. Isso é normal, a gente faz isso, né? Muitas vezes. Só que, nesse caso, era um uso sistemático da utilização desse recurso. Então, esse é um dos elementos. Interrupção e redirecionamento da resposta, né? Então, aí ele ele parava de fazer o comentário inapropriado e aí ele voltava à conversa, ele fazia um comentário que fosse apropriado e, no caso, quando ele interrompesse, primeiro deixava a pessoa responder e depois ele fazia, né, a troca, né, dentro de um diálogo. E a outra coisa é o automonitoramento. Então, o automonitoramento, ele é um recurso em que o indivíduo analisa a si mesmo para entender se ele fez certo ou se ele fez errado. Então, ele passava por isso e aí ele analisava a si mesmo. Depois que passa isso, ele faz uma análise de si. Esse comentário foi apropriado por isso, por aquilo. Não, eu esperei você terminar primeiro. Ou, não, eu interrompi você 2 ou 3 vezes. Não, eu fiz esse comentário que foi inapropriado por isso. Então, à medida que eles apresentavam tanto a interrupção dos comentários inapropriados quanto das interrupções da outra pessoa, e ele ia aprendendo a fazer o seu automonitoramento, discernindo o que ele fazia de melhor ou de pior ali na conversação, ele ia melhorando o seu desempenho. Então, primeiro, fizeram a análise antes da intervenção, depois fizeram a intervenção e a taxa de interrupção e a taxa de comportamento de interrupção inapropriada, comentários inapropriados, ele foi caindo. Aí eles fizeram o seguinte, tiraram a intervenção. Então a pessoa não dava mais feedback de nada. Aí isso que lembra que é AB, então A é a linha de base, que avaliaram antes, B é quando fizeram a intervenção, depois voltou para A. Voltaram como se nada tivesse acontecendo, ou seja, não davam mais feedback. Ele voltou a interromper e voltou a fazer comentários inapropriados, né? Mostrando que realmente a intervenção estava funcionando. Aí eles colocaram a intervenção de novo, aí voltou para o B, né? AB, a reversão. Essa é a confirmação que o que estava produzindo a transformação de fato era
a intervenção. Aí eles fizeram até realmente ele aprender a fazer a conversação. Então é um estudo bem interessante mesmo, com resultados que podem ser a longo prazo. Só que, para você fazer um treino de habilidades sociais desse, para que ele tenha um efeito a longo prazo, tem algumas coisas importantes aí, né? Em primeiro lugar, eu sugiro vocês acompanharem no Instagram a Nathalie Brito. Nathalie Brito Araripe. Eu vou colocar o arroba dela aqui, para vocês poderem seguir, que ela fala muito de habilidades sociais lá, muito mesmo. Ela é uma das sócias da Luna, ela é especializada nessa área. Então dá para vocês irem pensando sobre outras coisas lá. Mas você precisa, para que de fato isso funcione, você precisa, em primeiro lugar, fazer bastante o treino, até que fique bem consistente, até que o próprio indivíduo tenha muita clareza de quando ele acerta e de quando ele erra. Precisa depois transferir isso para um cenário real, ou seja, produzir generalização. Então, apoiar esse indivíduo, não é largar ele, apoiar esse indivíduo quando ele vai interagir com outras pessoas. Então, ele vai interagir, ele faz o seu auto-monitoramento, quer dizer, ele mesmo depois reflete o que ele fez de certo, de errado, e depois ajuda ele a melhorar nesse sentido, e aí ele realmente reduzir isso. Alguém não, com certeza, algumas pessoas aqui devem estar dizendo assim, não, mas isso aí tá errado. Se é assim que ele se comunica, é assim que ele é assim que ele tem que ser, e você está querendo transformar ele e está querendo transformar o autista. Bom, você pode pensar isso, né? Esse é o discurso que a gente vê vira e mexe da comunidade. E, de fato, se aquele adolescente disser assim, não, eu sou assim, eu quero ser assim, eu estou satisfeito, tudo bem, ele não precisa fazer nenhuma intervenção. Isso pode ser obrigatório, né? É uma coisa que faz parte do interesse, eventualmente, de algumas pessoas. Eu acho que esse é um elemento importante para a gente refletir. A intervenção ela é uma possibilidade, ela é um apoio que tem que estar disponível. Agora a gente tem que saber fazer, e por isso que é importante a pesquisa. Não é obrigatório para ninguém. E as pessoas decidem. O que eu posso dizer é que, na minha experiência, naquilo que eu conheço, a maioria dos adolescentes sofre muito por não conseguir interagir. E eles dizem assim, eu quero interagir, mas eu não consigo, eu não sei o que eu estou fazendo que não funciona. Eu não sei por que as pessoas me rejeitam. Aqui nós estamos falando de uma coisa, tem várias outras coisas, por isso que eu falei, precisa acompanharem a Natália. Mas essa é uma das coisas, e aí eu acho que esse procedimento é bem interessante. Se ele for feito de uma maneira bem sistemática, ele é bem bacana, bem interessante, e aí deu para vocês entenderem aqui mais ou menos. E é claro que precisa fazer uma avaliação de habilidades sociais, que é um tema que a Natália fala muito, né? Fazer uma avaliação, tem vários protocolos de avaliação de habilidades sociais. Esses podem ser prejuízos que esse indivíduo tenha, mas pode ser outras coisas e outras. E esse pode ser um e os outros também estarem presentes. Então tem que fazer essa intervenção e outras também, né? Mas é uma possibilidade para o indivíduo, né? Na verdade, todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode desenvolver habilidades. Estou falando todo mundo, quer dizer, não só pessoas autistas, todo mundo. E por que isto é um problema? A gente se desenvolver, melhorar a cada dia, né? Eu não vejo não vejo dessa forma. E é por isso que eu estou trazendo esse estudo aqui para vocês, tá bom? Bom, é o seguinte, eu vou pedir para vocês muito para compartilharem esse vídeo e eu vou colocar aqui para vocês uma aula completa sobre habilidades sociais, ensino de habilidades sociais, e aqui sobre adolescentes com autismo nível 1.